Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago do canal Professor Tigas e nesse vídeo eu vim responder aqui uma série de expressões numéricas que podem gerar dúvida em muita gente, em desafiados, né? Responder essas expressões. Mas antes de começar com um vídeo, com a explicação aqui com a aula, eu queria pedir para que você deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, que assim você fortalece aqui e motiva a trazer cada vez mais conteúdos interessantes como este, tá? Então vamos lá, gente, ó. Aqui eu tenho uma expressão numérica, 4 mais 4 vezes 4 menos 4. E aí, quatro alternativas: 28, 0, 16 e 4. Qual dessas quatro é? Tenta resolver aí. Se você não conseguiu, vem comigo na resolução. Então vamos lá. Quem já viu algum outro vídeo aqui no canal sabe que eu utilizei aquela palavra pendas, que nos ajuda a responder expressões numéricas, né? O que que é a palavra pendas? É o que nós chamamos de mnemônico. O que que é um mnemônico? É uma palavra que nos ajuda a lembrar algum conceito, alguma fórmula, né? A gente sabe que durante a vida escolar a gente tem que lembrar muita coisa, né? Tem que ficar lembrando até para fazer vestibular, concurso, tem muitas fórmulas que a gente precisa decorar. E a verdade é que muitas vezes a gente não consegue decorar essas fórmulas. E essas palavras, elas nos ajudam muitas vezes a memorizar, né, com mais facilidade essas fórmulas. E pendas não é bem uma forma que ele ajuda. Essa palavra pendas, na verdade, nos ajuda a saber a ordem correta que se deve responder uma expressão numérica. O que que é uma expressão numérica? Expressão numérica é um cálculo matemático que contém várias operações lá, né? Ou duas ou mais operações, tá certo? Aqui no caso eu tenho adição, multiplicação e divisão e subtração. Então assim, às vezes você pode, individualmente sabe responder, operar fazer individualmente essas operações, no entanto não basta apenas isso, tem que saber a ordem que devem ser feitas as operações. E essa palavra pena nos ajuda a lembrar justamente essa ordem. Então vamos lá, o que que é o P? O P é parênteses, então muitas expressões numéricas contêm parênteses, tá certo? E se contém parênteses, a primeira coisa que deve se responder são os parênteses. Porque assim, essa palavra pendas, você pode ver que eu deixei aqui a inicial maior aqui e troquei de cor, justamente para evidenciar cada uma dessas iniciais. O P significa parênteses, ou seja, se você tiver alguma expressão numérica que contenha parênteses, você vai dar prioridade ao parênteses, às contas que estão dentro do parênteses. Eventualmente você pode ter parênteses internos, parênteses dentro de parênteses, e assim, se tiver parênteses dentro de parênteses, você sempre procura resolver os parênteses que são mais internos, tá certo? Depois que eliminou os parênteses, tem o E de exponenciação. Exponenciação, que também pode ser radiciação, tá? Então tudo que você tiver de potência e de raiz, você resolve, tá? Depois do parênteses, tudo bem? O M é de multiplicação e o D de divisão. Essas duas operações, multiplicação e divisão, elas têm a mesma prioridade. Isso significa que, numa expressão numérica, se aparecer multiplicação e divisão, você pode respondê-las ao mesmo tempo. A única exceção é que se elas estiverem juntas, coladinhas, por convenção você resolve da esquerda para a direita, tá? Na ordem que elas aparecem. Tudo bem? E aqui, no final, tem a adição e subtração, que também tem a mesma prioridade. Significa que você realmente pode escolher a ordem que você quiser. Você pode responder ao mesmo tempo que você conseguir de adição e subtração, tá bom? Mas lembrando-se aqui no final, tá? Depois que você já eliminou todas as outras operações, parênteses, exponenciação, radiciação, multiplicação, divisão, aí sobrou lá no final, ou sobraram no final adição e subtração, você pode escolher à vontade o que você vai responder primeiro, tá? Ou responder tudo junto. Então vamos lá, vamos para esse primeiro exemplo aqui. Tem uma coisa que tem que ser dita, é o seguinte: o pendas, ele ajuda, mas ele não resolve por completo todas as situações. Tanto é que você pode pensar na internet, muitos problemas se tornaram virais, justamente por quê? Porque esse pendas aqui, aplicado a certas situações, não resolve. Porque certas situações geram um pouco de ambiguidade, ok? E aí, qual que é a melhor forma de você responder corretamente uma expressão numérica? É estudando e entendendo como é que funcionam as operações. Todas as operações matemáticas, como é que elas funcionam, como é que funcionam os números, tá certo? Quando você aprende isso, então, basicamente, você já
você até pode até esquecer do pendas. O pendas ele é útil sim, tá, mas ele não resolve todas as situações, tá certo? Então qual que é a minha dica? A minha dica, o meu conselho é: resolva muitas operações matemáticas, muitas, expressões numéricas, que aí você pode até dispensar o pendas, você consegue resolver inclusive, eh, muito mais rapidamente expressões numéricas, tá certo? Vamos lá então, olha o primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho adição, tenho uma multiplicação e uma subtração. E aqui eu coloquei essas alternativas, tá certo? 28, 0, 16 e 4. E aí, por que eu coloquei essa, não foi à toa que eu coloquei essas alternativas, porque são possíveis resultados, dependendo do que a pessoa fizer, ela pode chegar a esses resultados, tá certo? Vamos ver um exemplo? Se a gente não seguir o pendas e fizer primeiro essa adição aqui, tá vendo? Se a gente não seguir o pendas e fizer a adição, eu faria o quê? 4 mais 4, certo? E quanto que é 4 mais 4? Dá 8. E aí, seguindo aqui, eu vou multiplicar por 4 e vou subtrair 4. Eu copiei tudo, né? Só fiz a primeira operação, que é a adição. Fazendo essa operação aqui, eu tenho 32, que é 3 vezes 4, né? Menos 4. E 32 menos 4 dá 28. Tá correto? Veja que tem uma alternativa. Você poderia responder, ó, não sei se alguém chegou a essa opção, né, a esse resultado, mas tá incorreto. Apesar de ter uma alternativa aqui, com 28, não é essa a resposta correta. Não é essa a resposta correta. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Vamos lá. Eu fiz primeiro a adição, certo? Tá aqui a adição. A adição tá lá no final, aqui na lista de prioridades. Então, como eu tenho uma multiplicação aqui na minha expressão numérica e a multiplicação ela está acima da adição, a primeira conta a ser feita é a multiplicação. Professor, mas e essa subtração? Veja que a subtração está lá no final também. Então a primeira coisa a ser respondida é isso aqui, ó, essa multiplicação. 4 vezes 4, tábua do 4 é 16, certo? E o que eu faço com o restante da expressão? Eu copio do jeito que está. E agora aqui eu tenho adição e subtração. O que que eu faço primeiro? Tanto faz, não faz diferença nenhuma. Mas o que que nós podemos fazer, inclusive? Eu posso pegar esse 4 aqui, que é positivo, como se eu tivesse R$ 4 no bolso, e cancelar com esse 4 que é negativo, é como se eu tivesse gastado esses R$ 4. Logo, esse 4 com esse 4 se cancela. O que sobra aqui? O 16. Logo, a alternativa correta aqui é 16, tá certo? E aí, novamente, aqui não faz diferença nenhuma. Eu poderia fazer a adição aqui, ó, do 4 com 16, que dá 20, depois subtrair com o 4, dá 16 também. Poderia fazer primeiro a subtração, 16 menos 4 dá 12, e depois adicionar o 4 dá 16. Então, veja que aqui no final, tanto faz a ordem que eu fizer, não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, aqui nessa primeira, o resultado é 16. Beleza? Vamos para a próxima? Bom, agora que eu tenho uma outra expressão numérica, na verdade é uma expressão numérica exatamente igual à anterior, no entanto eu coloquei um parênteses aqui, tá vendo? E aí, será que muda? E agora, se aí dá 28, dá 0, dá 16 de novo ou dá 4? Bom, eu já falei que muda, então não dá 16. Então eu desafio vocês a responderem essa questão olhando para o pendas aqui, ó. E aí, quanto é que dá? Tenta resolver e coloca aí nos comentários se você conseguiu, tá? Então vamos lá. Cara, é o seguinte, aqui eu incluí um parênteses, né. Então foi uma brincadeirinha, por assim dizer, eu tô brincando um pouco com a primeira expressão numérica, só modificando algumas coisas, e para constatar o seguinte, para que vocês percebam o seguinte, que faz diferença, né. Faz diferença o que você faz primeiro, tá. Faz diferença, não é tipo: "Ah, eu vou fazer de qualquer jeito", não faça de qualquer jeito. Eu vou fazer qualquer ordem, não faça qualquer ordem. Faz diferença, existe uma coisa chamada convenção, tá. O que que é uma convenção? É quando todos decidem que vai ser de uma forma. Todos vão seguir essa ordem, se você não seguir essa ordem, você vai cometer um erro, você vai responder errado as suas questões, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar a expressão numérica que nós temos aqui. Perceba que agora o P de parênteses está aqui, ó, tem um parênteses, tá certo? Tem um parênteses na minha expressão numérica, e o parênteses tem prioridade máxima, por assim dizer, né. Então, veja bem, o que está aqui dentro do parênteses? Uma adição, não importa. Não importa que é uma adição, importa que está dentro do parênteses. Estando dentro do parênteses, então, essa adição assume a prioridade
de todas as outras operações. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é esta adição, tá certo? Quanto que é 4 mais 4? 4 mais 4 é 8. Vou copiar todo o restante. E aí é aquela coisa, né? Ó, um erro que poderia ser cometido aqui, ó. Alguém poderia: "Ah, já vou responder aqui, ó, vou fazer essa subtração. 4 menos 4, 4 menos 4 é zero, né?" Aí pegaria 8 e multiplicaria por zero e daí o quê? Zero, o b. E tá errado, na verdade. Aqui vamos lá, vamos na ordem pra gente não se equivocar. Então, primeira coisa é resolver parênteses, tá certo? Que deu 8. E aí, para você não cometer nenhum erro, copia todo o restante da operação. Se você ainda não tem prática, se você não está seguro ainda para responder uma expressão numérica, você copia tudo, novamente, sem mexer em nada, e aí você segue o pêndulo novamente. Ó, cheguei aqui a uma outra expressão numérica. Eu tenho multiplicação e subtração. Então, segundo o PENDAS, a multiplicação que eu mão aqui, ó, está sobre a subtração. Logo, a conta a ser feita é essa aqui, tá certo? 8 vezes 4 dá quanto? Dá 32. E aqui, finalizando com a subtração. 32 menos 4, 28. Então, a alternativa correta é a dessa vez, né. Perceba que o fato de eu ter colocado um parênteses aqui modificou o resultado, né. Bom, é isso aí, então vamos para a próxima. Bom, e agora? Novamente a mesma expressão numérica, no entanto, eu troquei aqui parênteses, né, de posição, novamente para mostrar que a ordem importa. Se vocês perceberem qual que foi a ideia aqui, a ideia é a seguinte, ó. Suponha que a pessoa resolvesse fazer primeiro a subtração aqui, sem parênteses. Tá errado, né? Perceba que ele vai chegar no outro resultado. E esse outro resultado vai estar aqui, ó, vai ser uma das alternativas, tá? No entanto, o que que acontece? Aqui agora sim, a gente vai ter que fazer a subtração primeiro, por quê? Porque ela está dentro do parênteses. Por mais que a subtração esteja lá embaixo, tá certo? Ela está dentro do parênteses. Estando dentro do parênteses, essa subtração, ela vai ter prioridade. Então, primeira coisa a ser feita aqui é a subtração. Quanto que é 4 menos 4? Zero. Eu vou copiar toda a expressão numérica, então 4 mais 4 vezes zero. Qual que é a próxima conta que alguém poderia fazer? Novamente, 4 mais 4 aqui dá 8, depois multiplicar por zero dá zero. Mas não, a primeira conta a ser feita aqui é a multiplicação. Olha o emissão aqui em cima do A de adição, tá vendo? Multiplicação sobre adição. Logo, a primeira conta aqui é a multiplicação. 4 vezes zero, qualquer número vezes zero é zero, ok? E aí você completa aqui somando com 4. Quanto que é? R$ 4 mais R$ 0 dá R$ 4. É a alternativa D. Perceba então o seguinte. Já coloquei aqui o parênteses, fiz essa expressão sem parênteses, coloquei o parênteses aqui na adição, depois na subtração, e vemos que deu 3 resultados diferentes, né? Então perceba que a ordem importa e muito, tá? Tá certo? Espero que você esteja entendendo aí. Vamos para a próxima? Bom, e agora? E agora? Uma questão, a primeira questão deu 16, a segunda deu 28, a terceira deu 4, agora essa aqui só pode dar zero, né? Se alguém fez em raciocínio, tá correto, vai dar zero mesmo, mas vamos entender por que que dá zero, né? Aqui, o que que eu fiz? Agora coloquei os dois parênteses, né? Coloquei aqui um parênteses na adição e um parênteses na subtração, tá bom? E aí, o que que a gente vai responder? Vai responder exatamente para dentro do parênteses. Posso responder ao mesmo tempo as duas? Pode, não tem problema. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai responder primeiro, aliás, a gente responder primeiro as duas, né? Então, a gente pode fazer normalmente essa operação aqui e essa operação e depois fazer a multiplicação no final, tá certo? Então, vamos lá. Quanto é 4 mais 4? 4 mais 4 é 8. O vezes aqui, quanto que é 4 menos 4? É zero. E aqui, sobrou a multiplicação, 8 vezes zero, zero. Simples, né? Beleza? Vamos para a próxima? Bom, e agora? Essa aqui eu incluí uma potenciação, né, 3 elevado ao quadrado. Então nós temos agora uma potenciação, nós temos
uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso, né? Então, pelo PENDAS, primeiro, essa potência, 3 elevado ao quadrado. No entanto, é, é possível também resolver essa multiplicação aqui, tá? Junto com a potenciação sem prejuízo no resultado final, tá certo? E vamos entender por que que isso acontece. Vamos entender, e por isso que eu falei que entender a ordem, entender como é que funcionam as operações, ajuda, e muito mais eu acho que o PENDAS, entendeu? Por quê? Vamos lá. Se a gente seguir a ordem aqui, o que que vai acontecer? A gente vai resolver esse 3 elevado ao quadrado e vai copiar tudo, certo? Depois a gente vai resolver esse 3 vezes 3 e copiar tudo. Então a gente vai ter o resultado dessa potência e dessa multiplicação. E depois vamos subtrair esses dois resultados. Então, é óbvio que é possível resolver essa potência, quanto que é 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 e 3 vezes 3 é 9. Então, se vocês repararem, é possível sim já responder esse cara aqui, ó. Ou seja, eu não preciso copiar tudo e depois fazer a multiplicação. Eu posso já responder a multiplicação nesse passo. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 é 9 e aí adiciono aqui 3. Sem prejuízo nenhum, tá certo? Então perceba que se eu fosse seguir o PENDAS, eu ia dar um passo a mais, eu ia fazer uma operação a mais ou uma etapa a mais do cálculo que demoraria um pouco mais para fazer. Tudo bem, se você não tiver segurança, se tiver seguro o suficiente, você faça um passo a mais. Mas se você treinar, à medida que você vai treinando e resolvendo exercícios, você vai perceber que algumas coisas você pode fazer ao mesmo tempo sem que isso interfira lá no resultado final, tá certo? Como aconteceu aqui. Então o que que nós temos aqui? 9 e aqui 9. E agora, qual que é a operação? Eu vou fazer aqui a subtração, que vai cancelar, né, esse 9 com esse 9 cancela, fica 0. E aqui mais 3. 0 mais 3 é 3, tá certo? E aqui, ó, ou seja, nesse caso aqui, a alternativa A. Perceberam? Se você acha que você não acreditou em mim, faça então, seguindo o PENDAS, faça uma etapa a mais. Bom, e essa aqui, novamente, eu utilizei a mesma expressão do caso anterior, né? E só que eu coloquei parênteses. Vamos verificar que esse resultado vai ser diferente do anterior. No anterior deu 3, né? Então vamos ver se colocando esse parênteses aqui, esse resultado se modifica, tá? Bom, vamos lá. Só que aqui dentro do parênteses, o que eu tenho? Eu tenho uma potenciação e tenho uma subtração. Tudo bem, mas eu vou fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Só que aqui dentro do parênteses, se você tem uma outra expressão numérica, também vale pendas aqui dentro, tá? Então aqui eu tenho que respeitar a ordem das operações dentro do parênteses também. Então a primeira coisa a ser feita é essa potenciação, tá certo? Então vamos lá. 3 ao quadrado é 9. Eu vou fazer passo a passo. Então o que que eu fiz aqui? Eu só fiz essa conta aqui, tá vendo, ó? Só resolvi 3 ao quadrado que dá 9, tá bom? E vou copiar todo o resto. Mantive o parênteses, tá certo? Não sumi com parênteses ainda. No próximo passo, agora eu vou subir com parênteses, vou fazer essa subtração. Quanto que é 9 menos 3? 9 menos 3 é 6, certo? Perceba que aqui alguém poderia responder primeiro essa adição aqui e daria errado. Eu sumo com parênteses e copio todo o resto, ó. Eu não faço adição ainda. Eu não faço 3 mais 3 que é 6. Alguém poderia fazer isso, daria 6, e aí multiplicaria com 6 aqui do dentro do parênteses, daria 36, cometeria um erro. Mas não, você primeiro faz o parênteses e copia todo o resto. Nesse caso aqui, você não vai poder fazer 2 contas ao mesmo tempo, você vai ter que realmente fazer passo a passo. Aí agora aqui, multiplicação sobre a adição, 6 vezes 3 é 18, e finalizando, 18 mais 3 é 21. Ou seja, é a alternativa B, ok? 21. Vamos para a próxima? Bom, gente, para finalizar, o que que eu tenho aqui? Eu tenho agora a questão anterior, só que eu coloquei 2 parênteses, um aqui e outro aqui. E aí quem tiver mais ligeiro vai perceber que
E quem assistiu a questão anterior vai perceber que vai dar justamente o 36, né, que eu tinha dito que na questão anterior é um erro, né. Vamos lá, vamos resolver aqui. Primeira coisa resolvida é o seguinte, essa potenciação que eu vou responder o que está dentro do parênteses. Ah, tá, detalhe, aqui eu tenho 2 parênteses que eles podem ser, respondidos ou eliminados ao mesmo tempo, ou as contas podem ser feitas concomitantemente, ao mesmo tempo, né. 3 ao quadrado é 9. Vou copiar aqui o 3, vou colocar o parênteses novamente, vezes. E aqui eu vou responder já esse cara aqui, quanto que é 3 mais 3? 3 mais 3 é 6, tá certo? Já posso responder isso aqui sem prejuízo no resultado final. Agora eu vou sumir com esse parênteses aqui. Quanto que é 9 menos 3? 9 menos 3 é 6. Copio aqui e finalizo com 6 vezes 6 é quanto? 36. Então a alternativa certa é C, 36. Bom, gente, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal, tá? Para mais conteúdos como esse. Obrigado.